Olá, meus irmãos, meu mucuyu, meu mutumbá, meu colofé. Aqui quem vos fala é Babalorixá, faraó de Ogunjá. E hoje nós vamos falar sobre o Odé Inle, ou Erinlé, como queiram chamar, tá certo? Falar desse caçador, desse pescador, desse médico botânico, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos falar hoje desse Odé, caçador de elefante, Odé Inle, ou Erinlé. Falar um pouco do seu Ojubó, falar um pouco da sua fundamentação, da ligação que ele tem com outras divindades, falar sobre Yá-Abatã, certo? A esposa de Odé Inle é quem acompanha Odé Inle em todas as suas batalhas, em toda a sua jornada. Yá-Abatã sempre se fez presente. Então, quando a gente vai montar um Ojubó, um Ibá de Odé Inle, é necessário se montar Yá-Abatã, né? Por quê? Porque Yá-Abatã é a esposa de Odé Inle. Ela acompanha Odé Inle em toda a sua jornada, em todas as suas caças, em todas as suas guerras, as suas batalhas. Yá-Abatã se fez presente ao lado de Odé Inle, né? Odé Inle nasce no Omodu chamado Ocaran Ogbe, Ocaran Sodê, como queiram chamar, né? Que é o Omodu, que é o Ocaran com Idiobê, né? Então se faz o Omodu Ocaran Obê. Então Odé Inle nasce nesse Odu. É através desse Odu que a gente faz a representação, a gente faz a marcação desse Odu, faz o Oriki, faz a Adura para invocar as forças, a energia de Odé Inle, tá certo? Odé Inle tem uma grande ligação com o Iemonjá, com o Oxum, com o Ossan, com o orixá Oku, que é o orixá da agricultura. Quem for montar Odé Inle, quem for se iniciar nessa qualidade de Odé, tem que prestar atenção nessa divindade, no qual ele faz essa ligação muito grande, né? A ferramenta de Odé Inle é representada por 16 pássaros menores e um maior ao seu centro, né? Representa os Odus, os Olodus, representa o pacto que Odé Inle e Ossan fez com as Izeaminhas Oxorongá, tá certo? Então, quando for montar um Ibá de Odé Inle, quando for se iniciar um Omorixá nessa qualidade de Odé, temos que verificar isso com muito cuidado, prestar muita atenção nesses requisitos, né? Atentar para essas questões. Não se pode montar o Odé Inle sem montar Yá-Abatã, tá certo? Yá-Abatã é uma divindade do pântano, que vive no pântano. Então nós precisamos, quando for montar Odé Inle, montar Yá-Abatã também. Toda vez que for dar comida, ofertar a Odé Inle, for ofertar o animal Odé Inle, tem que ofertar Yá-Abatã também, porque acompanha Odé Inle, tá certo? A questão que Odé Inle faz fundamentação com Ossan, com Ogum, pois Odé Inle também carrega um nome chamado de Inle Adjadjá, ou Inle Adjá, que é Inle, comedor de cachorro, caçador de elefante, comedor de cachorro, que faz fundamento com Ogum Adjá, com Ogum Já, onde é o Ogum que também come cachorro, né? Lembrando vocês que é um cachorro feroz, é o cachorro do mato, né? Não é esse cachorro doméstico no qual a gente cria aqui no Brasil, tá certo? Então ele também traz esse nome com ele, pois ele também é comedor de cachorro, tá certo? É um Odé muito guerrido, né? Muito feroz, é um Odé bastante ativo, onde seus filhos são pessoas ativas, pessoas astutas, pessoas que carregam uma energia, que não deixam para fazer amanhã o que pode fazer hoje, tá certo? Então Odé Inle tem esse arquétipo, né? Ele não é só um caçador, mas também é um pescador e também um médico botânico, né? Odé Inle adorava pescar, né? Pescar o ejá, pescar o peixe, tanto que existe magias para Odé Inle que a gente faz, né? Onde o ejá-arô faz parte dessa magia, que é o peixe seco, né? Então, por quê? Porque é fundamento de Odé Inle o peixe, tá certo? Também tem uma grande ligação com o Ossan, é um grande conhecedor de ervas, das euês, das plantas, né? Então,
no seu ibá, também temos que atentar para essas questões, né? Leva algumas ervas específicas para se lavar a ferramenta de Odainle, para se lavar o ojubó de Iabatã, leva algumas ervas específicas, onde a gente faz uns fundamentos, faz uns orôs, né? Tem uma reza específica, tem um oriqui específico, tem tudo específico para essa divindade, certo? A sua ferramenta tem uma representação de 16 pássaros ao redor, né? Como vocês podem ver aqui, e esse maior ao centro, né? Que representa os Olodus e os Odus, tá certo? E tem essa representatividade também com as Iamins Oxorongás, onde Ossan e Odainle fez um pacto com as Iamins. Então também a gente também tem que verificar essa questão quando for iniciar um filho de Omorixá nessa qualidade de ilha, tá certo? Nós temos que prestar atenção nessa questão desse pacto que ele fez com as Iás, tá certo? Tem que olhar esse Odu, esse Omo Odu, o Odu, Ocaran Obê, tá certo? O Ocaran Sodê, né, como queiram falar. Tem que prestar atenção nesse Odu, tem que prestar atenção no Odu do Omorixá, tá certo? Para que tudo saia da perfeita forma, com a perfeita magnitude, para que tudo dê certo no caminho desse filho de Orixá, entendeu? Precisamos também arrumar, dar de comer a Orixá Okô, que é o Orixá da agricultura. É quem vai trazer a fartura junto com a Odainle. Entende? Por quê? Porque o Odainle também fazia parte da agricultura, também fazia parte, né, dessa questão agrícola. Então é importante a gente atentar para essa divindade, a divindade Okô, que é uma divindade ligada à agricultura, tá certo, meus irmãos e minhas irmãs? O culto ao Odainle se inicia na beirada do rio, né, às margens do rio. Quando a gente vai montar um ibá, um ojubó de Odainle, quando a gente vai iniciar um Omorixá nessa qualidade, é preciso ir nas margens do rio, né? É preciso fazer fundamentos, é preciso pegar elementos que ficam dentro do rio, para que possa estar montando esse ojubó da maneira correta. Tem gente que costuma colocar o opairilé, como queiram falar, fincado na terra, né? Isso a gente pode fazer quando é dentro de uma ebé, quando é dentro de um barracão, quando é dentro de um terreiro. Porque aí aquela divindade vai ser uma divindade coletiva, vai ser um ojubó coletivo, onde todos vão poder estar usufruindo daquela divindade, se assim podemos falar. Mas quando a gente vai fazer isso para um filho de santo, para um cliente, para uma pessoa que necessita cultuar Odainle, então a gente faz em quê? Num alguidar, num oberó, né? Ou num vaso de barro, tá certo? E ali dentro vai fundamentos, vai elementos ligados a Odainle, como exemplo, o marfim, o dente de elefante, o dente de um bicho de caça, né? Um couro de um animal. Então ali dentro vai alguns elementos ligados a Odainle, né? Então, quando é no barracão, quando é no ebé, quando é no terreiro, a gente consegue fazer na terra, né, fincar o opairilé na terra, ali fazer a fundamentação, fazer a sacralização daquele ferro, daquele opá, da perfeita forma possível. Mas quando a gente vai fazer isso para uma outra pessoa, onde a pessoa não tem espaço, onde na sua casa não tem como estar fazendo esse tipo de ritualística, a gente faz num alguidar ou num vaso de barro sem problema nenhum, onde a pessoa vai colocar lá num espaço reservado que ela queira cultuar Odainle, onde ela queira cultuar a sua divindade, onde ela queira cultuar o seu orixá, e sem nenhum problema ela vai estar ali reservando um espaço ali para estar fazendo esse culto, tá certo? O que o Odainle come? Come milho, espiga de milho, quiabo, inhame, tá certo? Então, são bichos de caça. Então, são elementos que Odainle faz uso, né? Onde Odainle desfruta desses elementos, né? Desses alimentos, né? Ele pega muito bem o epupupá,
né? Obi, Orobô, não tem problema nenhum. O Efum, tá certo? Não tem problema nenhum você utilizar esses elementos em um Odé Inle. Tem gente que coloca mel, outros não colocam. Isso aí vai de cada um, vai da interpretação de cada um, tá certo? Tem gente que prefere usar o azeite doce, tem gente que prefere usar o mel. Então, assim, isso vai muito da interpretação do sacerdote, né? Do que ele acha que ele deve fazer ou não. Eu não estou aqui para julgar ninguém e muito menos falar o que é certo e o que é errado. Mas eu, na minha opinião, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, no meu ver, pode-se usar o mel sim, sem problema algum. Tem outras pessoas que preferem não dar, tá certo? Se a pessoa tiver alguma quizia, alguma interdição com mel, eu não coloco. Mas se não tiver, eu coloco sem problema algum, tá certo? Então isso não é uma coisa que possa vir complicar o ojubó, o ibá de um Odé Inle, tá certo? É um Odé que se veste de branco, né? É um Odé funfum, é um Odé que acompanha Oxoguian, que acompanha Oxalá, né? Então, ao se tirar um omorixá de Odé Inle, geralmente a gente veste esse omorixá de branco, né? Ou então um azul claro. Então pode intercalar essas cores, né? Botar um branco, um tons de azul claro na roupa sem problema nenhum. O Odé Inle vai ficar muito satisfeito com essa questão, certo? Reforçando para vocês, não deixando de esquecer que para arrumar Odé Inle tem que arrumar Iabatã. Nós não podemos esquecer dessa questão, né? Os dois são inseparáveis. Os dois se unem formando uma única divindade, tá certo? Então, é a questão masculina com a questão feminina, né? Vamos colocar assim. Pois Iabatã era a esposa de Inle. Ela acompanhava Inle na sua jornada, nas suas batalhas, nas suas caças. Então, se faz necessário, toda vez que for alimentar Odé Inle, tem que alimentar Iabatã. Tem um culto específico para Iabatã, mas os dois se unem nesse culto, certo? Então, não se esqueçam disso. Vai arrumar Odé Inle, arrume também Iabatã. Arrume Iabatã numa talha de 3 alças, tá certo? Sem problema nenhum. Tem um fundamento ali que tem que ser feito em Iabatã, né? Tem uma questão ali que é feito num vulto, né? Então eu não vou falar aqui para vocês, porque eu não faço fundamento em vídeo, como eu já falei em vídeos anteriores, mas tem toda uma questão ali que a gente tem que ser feito ali no fundamento de Iabatã, né? No ojubó de Iabatã vai conchas, vai búzios, vai moeda, vai ideias, tá certo? Então vai otar, tá certo? Então preste atenção nessa questão de Odé Inle e Iabatã, pois Iabatã acompanha Odé Inle. Também temos que atentar para a questão de que Odé Inle também faz fundamento com Ossan, faz fundamento com Iemonjá, faz fundamento com Oxum, faz fundamento com Orixá Oku, faz fundamento com Orixá Ogum, pois o Ogum é o patrono dos Odés, certo? Ogum é o patrono de todos os Odés, foi o primeiro Odé, é Ogum, foi o primeiro caçador, Ogum. Então, quando vai se montar, quando vai se iniciar alguém nessa qualidade de Odé, tem que se dar de comer Ogum, tem que se montar Ogum para essa pessoa, tá certo? Pois Ogum faz parte da fundamentação desse Odé, tá bom, meus irmãos? Eu não vou alongar muito, o vídeo é curto, para que vocês possam entender de uma maneira bem resumida sobre um pouco de Odé Inle, o grande caçador de elefantes, esse Odé maravilhoso, onde ele traz muita prosperidade, muita abundância, muita fartura para os seus filhos e para quem cultua Odé Inle. Eu cultuo Odé Inle, adoro Odé Inle e pode ter certeza que é um Odé que está não só nos meus caminhos, mas como dentro da minha casa, dentro do meu axé, para que eu possa estar sempre em plena harmonia, em plena prosperidade em todos os sentidos, tá bom? Então você que vai montar o Odé Inle, preste atenção nessas questões, verifique essas questões, certo? Não deixe de fazer o culto da maneira correta, leve
o Omorixá às margens do rio, faça a fundamentação nas margens do rio, dê de comer a quem tem que ser dado, faça a fundamentação para quem tem que ser feita, tá certo? Preste atenção no pacto que Ossan e Inler fez as Iamins. Isso aí tem um fundamento, isso aí tem um segredo aí que a gente tem que fazer com o filho de Omorixá, para que não interfira na vida do Omorixá, para que as Iás não ataquem esse Omorixá. Então isso tem toda uma questão, tem todo um segredo por trás disso aí, tem todo um aô por trás disso aí, que a gente tem que verificar com muito cuidado, com muita cautela. Não fique com o ego inflamado, você que é sacerdote, você que é babalorixá, você que é ialorixá, que não tem dúvida, que às vezes vai iniciar uma pessoa, entre em contato com outro sacerdote, tem um diálogo, tá certo? Estamos aqui um para ajudar o outro. Ligue, mande mensagem, o meu velho, minha velha, vamos te trocar informações, que eu estou com uma dúvida aqui nessa questão, como é que eu devo agir, tá certo? E será um prazer em te orientar, em mostrar o caminho correto que você tem que fazer, tá bom? Fica aqui hoje esse vídeo para vocês. Aqui quem vos fala é Babalorixá Faraó de Ogunjá. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá certo? Participe, deixe o seu comentário e tenha certeza que você irá gostar muito do nosso canal, do nosso trabalho. Você que quer uma consulta conosco, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, faça uma consulta e eu tenho certeza aí que você será muito feliz na sua caminhada, na sua jornada, tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui hoje o meu abraço, o meu mucuyu, o meu motumbá e o meu colofé. Axéu!